continuando aí os serbianos, nós fizemos uns contatos aqui agora há pouco, né, nesse interim, nesse interregno, esse espaço de tempo aqui. Bom, olha, a gente anunciou aí, né? Ia falar aí, nós já falamos, acabamos falando um pouco do Poço, filme bárbaro que a gente assistiu outro dia aí, um filme que é outra metáfora que tem que ter um cuidado tremendo. Não pode pegar umas metáforas assim, gente, desse jeito, tem que avisar que isso aí é muito perigoso. Talvez alguém pudesse chegar à conclusão de que o filme fosse uma crítica às religiões, talvez. São interpretações inúmeras ali, né? Há uns 100 números de interpretações ali, né? Mas eu vejo uma coisa importante de se ressaltar, é o fato de que, se você está lidando com uma metáfora, você tem que entender que a metáfora não é a realidade, ela é uma representação da realidade, uma insinuada ainda por cima, não direta, é insinuada, porque é feita uma comparação, muitas vezes as comparações são grosseiras, né? sem perceber. Eu acho que é possível tirar conclusões muito cruéis desse oposto, né? Mas o que deve ser estimulado é uma outra perspectiva, né? A perspectiva que deve ser explorada, em primeiro lugar, é essa, de que é uma metáfora. A metáfora, ela é representação da realidade, mas não é a realidade. Então, a realidade está aí. Agora, aquela ficção foi construída. Então, quer dizer, aquelas pessoas chegaram àquela situação, mas não se sabe por quê. Quer dizer, não falou do contexto, não falou. Eu acho que o que acontece? Vejam bem a perspicácia. Não é simples, não é sutil de compreender. Não é fácil de compreender. Exige uma sutilidade muito grande. Eu vou lhes explicar. Vejam bem, uma sociedade como é a nossa, talvez tivesse a oportunidade de tomar outros caminhos antes que chegássemos a essa situação. É isso que estou dizendo. Né? O filme pressupõe já que não, que nós não tivemos outras opções, que nós não criamos, não escolhemos outras opções e que nós, de alguma forma, desejamos, como diz o carnal, desejamos o mal e a morte, o poço. Desejamos o poço. Eu acho que não, há pessoas que não desejam o poço. Não, isso é um sinal carnal. Caro carnal. Leandro Carnal. Isso aí para mim é muito mais um pressuposto de que a sociedade se adoeceu, está doente da razão. E é preciso compreender esse estado crítico, né? Aceitá-lo, né? Reconhecê-lo, mas implementar meios de transformação paulatina dessa realidade. Esse é o trabalho de um filósofo. Esse é o trabalho de um filósofo. Então você veja bem, o delegado Cunha ele vai lá e bota a boca no trombone, né, como se diz. E quando acontece, a gente vê esse tipo de acontecimento, que não é tão, pelas circunstâncias e pela
forma que ele se apresentou, ele parece inusitado, né? Um pouco diferente, mas já não é nada fora do normal, né? A gente está habituado a ver esse tipo de coisa. Mas a gente lembra do Nietzsche, que o Nietzsche fala o seguinte, que aquela coisa do porão, né? Que de vez em quando a gente bate, toque, toque. Aí eles abrem os forros. Aí o cara fica incomodando. Quem é que tá batendo o sorro? Que cômodo. Quem é que tá... Vá ver. Aí manda lá um qualquer e vê. Quem quer ver que tá enchendo o saco lá? Aí eles abrem o porão, quer dizer, sobe, então, e fecha, entra. De vez em quando eles abrem os porões, né? Para alguns, né? Agora, essa superação aí dessa metáfora, né, que a gente tem que assumir. Olha para você ver, mais uma vez a metáfora aí perigosa, né? Perigosa. Isso que o Nietzsche, quando o Nietzsche falou isso, era preciso compreender isso mesmo lá no tempo dele, né? Que talvez não fosse a mesma coisa aqui para nós hoje, o mundo já mudou tanto. Ele se parece muito ainda com o que era, mas ele já mudou, nossa, terrivelmente. E ele muda rapidamente, cada vez mais ele tem mudado e na nossa frente. E as pessoas simplesmente são incapazes de reconhecer essa transformação. Agora, o que acontece? Um sistema, por exemplo, de cognição lá dos serguianos. Vamos falar um pouquinho aqui, vamos adentrar nesse tema, é um tema presente lá na teoria da dogmática, viu, Lindomar? Você falou conosco agora há pouco aí, você perguntou sobre a dogmática, né? Dogmática, e respondi que sim, é uma doutrina, existe uma doutrina. Você perguntou da relação disso com a Bíblia, eu disse sim, há uma comunidade tremenda, e é claro que há, mas o serguianismo, olha, o serguianismo é tão antigo quanto enfim, qual que é a realidade, a obviedade? O que é que a gente pode inventar? O que só pode ser óbvio. São seres antigos, de uma outra constelação. Eles sabem da origem deles? Eu não sei se eles sabem. Isso aí não ficou revelado, não. Agora, pelo que parece, para eles não importa muito, não. É o que para a gente aqui devia ser a mesma coisa. Isso aí, nós não sabemos disso. Oba, beleza, mas vamos adiante. O que está ao nosso alcance? Isso aí não está ainda ao nosso alcance. Agora, o que é que está ao nosso alcance? Né? É isso que tem que ser pensado. Agora você vê, Lindomar. Então tem essa correlação aí com a Bíblia, né? Agora, o Sorigo, né, quando ele volta animado e conta para todo mundo aquilo, conta para os amigos dele, né? Aquilo evidentemente causa um frenesi na sociedade, né? Pelo menos naquela sociedade ali que estava em torno ali daquele bucólico filósofo do Brasil. E aí, isso aí repercute dessa maneira, né? Constitui-se primeiro num movimento que talvez, enfim, por falar nisso, eu não vou adiante nisso daí, mas teve um amigo nosso aí que durante a semana colocou pra gente aí aquela filósofa, tá? Aquela filósofa. Qual o nome dela? Vamos ver se eu encontro aqui o nome dela. É a Randi, tá aqui, ó, tá gravado aqui. Vamos aqui ao belos e velho celular.
em hand, é a hand, né? Com todo o respeito que ela merece, né? Ela tá, com certeza, ela está no panteão aí dos filósofos. Então, é um ser diferenciado que ocupou-se, né, em sua vida em traçar alguma coisa que fosse mais abrangente. Essa é a grandeza que eu vejo aqui nessa filosofia, que disseram que alguns classificaram como mero movimento, nem a permitiram que fosse incluída tecnicamente, né? Porque faltavam fundamentos, né? Ao ver criterioso do mainstream, né? Da mainstream. Então, quer dizer, eu vejo glória em tudo isso daqui, não pelo o conteúdo não me agrada, mas a glória, sem dúvida, está na ousadia, né? A gente não tem visto. Talvez agora eu estou encontrando aqui, essa aqui talvez tenha sido o último filósofo. Eu ficava me perguntando qual foi o último filósofo que apresentou uma teoria completa, né? Porque nem mesmo, né? Depois nós vamos poder fazer um vídeo aí só sobre o John Rawls, só sobre o John Rawls, né? Foi o último grande profeta da humanidade, né? Ele vai ser lembrado um dia como profeta. Foi ele quem anunciou, inclusive, né? Foram as primeiras incursões. Quem está acompanhando aí o sergianismo vai descobrir que o John Rawls, na verdade, tinha uma ligação estreita com a Confederação. E há uma suspeita muito grande de que ele fosse um enviado, antes mesmo da intervenção dos sergianos sobre a Terra. Porque o Rawls é que coloca quem faz uma primeira evolução, né, desde aqueles liberais do passado, que colocaram para a gente grande metáfora do homem selvagem, do bom selvagem, né, do homem médio, do lobo, né, essa coisa do homem da natureza, né, natureza do homem, né, qual que é a natureza do homem? Então, desde então, nós tivemos o Rawls que falou, né? Falou, olha, como é afinal de contas que vocês querem? Se isso aqui fosse um jogo, você vai entrar no jogo e você tem a opção de escolher uma situação onde você vai nascer, você não sabe aonde e como você vai nascer. Mas você tem a opção, antes de nascer, antes desse sorteio biológico, por assim dizer, você tem a opção de manifestar-se. Olha, eu quero viver num mundo onde haja o mínimo do máximo para todos. Ele faz um jogo com mínimo e máximo aí, que é importante, mas que basicamente quer dizer o seguinte: você vai sabendo, para não haver confusão, você vai sabendo que vai dispor do mínimo para você, do mínimo que é dado a todos, indistintamente. Agora, eu me assusto às vezes com esses, eu não sei se falei certo, porque eu me assusto essa coisa de mínimo e máximo, e me acaba lembrando essa coisa de estado máximo, estado mínimo, dá pavor na gente. O fato é que você pode escolher, aparentemente, uma vida coletivista, né, que se definiria dessa forma, não vejo uma outra forma para definir, ou uma vida individualista, onde você deveria nascer como a gente de fato nasce, tendo que contar com as nossas capacidades pessoais, né, e unicamente com elas, né, a partir então da nossa sorte, dessa sorte, nessa aleia, né, isso aí, lembrando do aleatório, depois vem o aleatório, né? É a Leia, que salvo engano é grega, né? Aleia, salvo engano. Mas enfim, essa aleatoriedade que não é desejada por muitas pessoas, e aí que entra
você ter uma honestidade. O Rawls inaugura, então, uma metáfora que permite a gente raciocinar com mais clareza. Da mesma forma, o Sergianismo está apresentando novas metáforas. A grande metáfora do trabalho de Sérgios, o grande seminário, é a utopia. É a metáfora da utopia. Agora, vocês vejam bem, lá estão sendo ditas coisas importantíssimas, né? Coisas importantíssimas. Por exemplo, uma teoria do conhecimento lá, você não teria essa organização que a gente tem aqui hoje. As pessoas estudariam basicamente a linguagem, né, dividida no seu idioma e na matemática, né? E talvez um terceiro grupo de outras. E aí você teria engenharias e sabedorias, né, de todos os assuntos, de todos os temas, e você seria cobrado pelaquela parte de compreensão do que se trata a disciplina. Esse é o óbvio. O óbvio é esse. Vejam bem. Olha que contradição nós, seres humanos, nos arranjamos dessa maneira, de forma que cada um de nós detém o conhecimento de um departamento específico da realidade, quase que pode ser dito dessa maneira. Eu não sei se estou forçando, mas vamos supor que não. Ora, o interessante de tudo não é você saber do que se trata aquela coisa, mesmo que você não saiba manuseá-la, mas o importante do conhecer das coisas, né, a sua utilidade ou a sua função, eu acho que é o que mais nos importa hoje, diante de um universo que se abre tão rapidamente à nossa frente e que a gente percebe, talvez nesse momento, nós julguemos que isso seja incapaz de dominarmos todas as áreas do saber. Mas os sergianos tiveram que fazer isso. Esse domínio poderia ter assustado alguns que no início acharam que iam ter que saber tudo. Eu tenho que saber tudo. Agora vamos me transformar aqui no... Todo mundo vai ser Einstein agora. Não. Pelo contrário. Estão me ligando. Bom, já eu atendo. Não vou parar o raciocínio agora. Então, quando você toma essa atitude, tá certo? Você percebe que é possível estabelecer primeiro uma homogeneidade maior do entendimento, que seria fantástico, né? Ou no mínimo óbvio, né? A gente fala fantástico porque isso é óbvio, né? Então, a gente fala fantástico no intuito de ornar a obviedade, né? De ornamentá-la. Mas, enfim, então o Karnal não pode dizer aí que a gente gosta disso aí não, porque eu acho que a gente deve gostar desse mundo novo, né? Desse mundo novo onde há sim uma saída, há sim a vida, há sim a prosperidade, há sim o desejo por coisas, não só supostamente, mas verdadeiramente o desejo por coisas belas, né? Por coisas saudáveis, por coisas naturais, por coisas racionais, por coisas óbvias, né? Então, o que acontece lá, Lindomar, com o sergianismo, em face das religiões, é restrito. Publicamente você não diante das cláusulas e dos critérios, das regras, da descrição contida na Bíblia, né, você não pode publicamente reivindicá-los, né, como razão, né, reivindicar a sua razão com base na sustentação desses princípios religiosos. Você não pode fazer isso
naturalmente é uma proibição que não surgiu, que surgiu do querer das pessoas. Ela não foi imposta. Ela surgiu do querer das pessoas. Elas que tiveram a opção de escolher antes. Não foi imposto aquilo. Elas optaram por escolher isso. Vamos nos entender dessa forma. Essa que é a eleição que tem que ser feita nas constituintes. De todo mundo. Os serguianos estão anunciando isso, estão cantando, vem marchando e cantando esse hino aí, e ele ensina essa canção, Babeleu ensina essa canção a Sorrigo, né? Tem uma passagem lá que ele ensina essa canção, uma canção, né, ao terráqueo. Mas enfim, o que acontece? Então, se você é cobrado por aquilo que você, pela utilidade da coisa, sem querer cair numa filosofia qualquer dessa aí de pragmatismo, eu estou simplesmente dizendo de forma natural que diante do universo de coisas, da infinidade de coisas que se abrem à nossa frente, e diante especificamente daqueles conhecimentos que nós vislumbramos, né, e realizamos e assumimos, né, que de fato nos incorpora em nós, né? Diante dessa sabedoria que é incorporada a nós, parece provável que seja realmente, né, mais sensato você assumir um estado, uma situação de coisas onde você sabe e conhece cada aspecto da realidade, cada vertente. Não na profundidade delas, mas no seu discurso, na sua razão de ser, na sua utilidade, né? no seu universo. Você conheça pelo menos basicamente do que se trata e por que se trata. Se há esse entendimento, quanto maior esse entendimento e essa conexão com todo, maior então será a sua capacidade de forjar uma solução diante de um problema que é evidente, né? Nós estamos partindo do pressuposto de que é um problema. O Lindomar nos mostrou um problema no mundo, quer dizer, ele não tem uma posição política. Isso é muito sério para a nossa espécie, né? Isso é muito sério para a nossa espécie. Quantos de nós estamos indecisos neste momento, como nosso amigo Lindomar? Muita gente, né? Muita gente. A verdade é essa. Agora a gente percebe que essa muita gente, ela se encontra nesse estado justamente por uma questão de predisposição ao novo, que é uma predisposição que é nascida dentro delas naturalmente, sem nenhuma pressão. Ora, as duas forças que estão aí são contraditórias, são incapazes de, não necessariamente de realmente resolver o problema, mas de se entenderem. Como é que é possível você eleger o nosso problema? O nosso problema, né? Estou falando como brasileiro, né? O fato é bem esse. Como que você opta por um lado, sendo que esse lado, ele, para se erguer, né, para se constituir, teve que agredir profundamente o outro lado e cometer barbaridades consigo mesmo. Quer dizer, quando a gente percebe isso, quando a gente chega numa situação dessa circunstância, que é muito peculiar, a gente tem que encontrar uma saída. Uma saída é uma saída que é apontada para ser tomada com o tempo. Ela é feita para uma perspectiva de longo prazo. Você não faz uma saída dessa. O sistema nosso é muito rígido, tem que ter. Apesar das suas contradições, ele foi assinado, ele foi homologado, ele foi chancelado. Então, nada mais
óbvio, nada mais óbvio, que se implementem, né, modificações cujo prazo de vigência, né, se iniciará somente no futuro, né, dependendo cada uma cada uma ao seu tempo, né? Cada uma ao seu tempo. Agora, é natural que se respeitem a geração, né? Respeite a geração. E aí é interessante que você trabalhe da seguinte maneira, né? Em direito isso é muito comum, né? na construção da literatura, da produção legislativa, né? Dentro de uma perspectiva de produção de normas, né? de confecção de normas, né? Que são princípios e regras. Neste caso, nós estamos tratando de regras. Então, para você trabalhar com isso, você tem, geralmente, quando você pensa no prazo, na aplicação dela, na aplicabilidade, na vigência, você logo vai pensar em que, ora, como é que vou estabelecer aqui a data de vigência desse acordo, né? Então, geralmente se usa o seguinte, você coloca até o último vejam bem, você implementa a modificação e aí fala, ó, esse que nasceu aqui por último, antes da aplicação da nossa aplicação, até esse aqui, que foi o último que nasceu, esse último que nasceu tem o direito ainda, né, do sistema anterior, do sistema vigente. Né? Nesse caso, esse era anterior, quando ao final desse último, né, você implementa, isso aí inclusive está nos filmes, né? Isso aí geralmente é assim que acontecia a transmissão das gerações, das dinastias, né? Das transformações do direito, e essa forma mais clássica. Agora, você pode pensar outras, né? Tem certos direitos aí que você não pode acabar com uma geração só, é evidente que não. Tem certos direitos que você vai ter que preservar por mais tempo, você vai poder intervir neles modestamente, com transfigurações mínimas, né? Agora, e esse desejo é um desejo dos tradicionalistas. Os tradicionalistas, às vezes, não é que eles são intransigentes, não, é porque eles não veem também um futuro muito claro à sua frente, né? Que é o que a esquerda está querendo propor, mas não sabe se também não tem diálogo, né? Eles não se entendem, um não entende o outro, e um não entende o outro entende um. Vou ter que fazer uma pausa aqui, pessoal, para pegar a minha água benta de Sérgios, tá certo? Agora, então, uma teoria do conhecimento onde todos dominariam a linguagem, gênero, espécie, idioma, matemática e outras, um grupo de outras, porque basicamente a coisa se divide na linguagem e na matemática, né? São as duas linguagens assim mais... Como é que a gente classifica isso? Existem outras tantas linguagens, a gente sabe disso, mas universalmente o que é mais recorrente, mais óbvio, é a matemática que está presente no universo inteiro, nos mundos paralelos, e o acervo idiomático, né, de cada ser vivente, é a forma, para além da matemática, de como os seres se valem, né, para comunicar-se um com os outros, né, ou eventualmente com espécies distintas, né. Então, você vai ser um estudante, até a sua formação básica, dessas duas coisas apenas, né? E depois, quando chegar a sua hora, quando você bem entender, você vai sair dessa parte, ou você vai migrar para a escolha de uma ênfase numa engenharia ou sabedoria existentes, tá certo? É muito simples, porque é o óbvio, né? Se você raciocinar bem dentro de alguns critérios que são expostos lá na doutrina, nós não vamos aqui repeti-los,
você chega nisso aí até por obviedade de verdade. É uma obviedade dentro do parâmetro, aí, parâmetro estabelecido muito mais dentro da lógica e do sentimento. Veja que a obviedade é uma junção da lógica e do sentimento. Então, a obviedade é mais do que a lógica, né? Para aqueles que são aristotélicos e para os platônicos, eu vou dizer que ela é mais sentimento, ela é sentimento tanto quanto é a razão, tá? Então, o óbvio está para além dessas duas coisas, então ele colhe o que há de melhor nelas, tá certo? Como um evidente clamor, né, e louvor aí ao sincretismo, né, que é a maior doutrina, a maior premissa praticada entre os hegelianos, tá certo? Agora, vejam bem, eu vou dar uma pausa aqui para tomar uma aguinha. Então, eu tenho que ir aqui encaminhando para o final do nosso... Estamos com 30 minutos, 10 minutos é rapidinho, né? 10 minutos é muito rapidinho. Mas é isso, vocês depois tomem nota lá da proposta que existe para consertar essa TGE nossa, né? Consertar isso daí. E as pessoas, então, que sintam aí provocadas filosoficamente, né? Politicamente, que não devem se dissociar uma coisa da outra, a filosofia por excelência é a política, né? Ela divide-se em 5, mas são essas divisões aí perigosas aí dos insensatos, mas enfim, da insensatez, né? Insensatez de manter dogmas muito antigos, né? Que acabam nos impedindo de progredir. Agora você veja bem, então a resposta por Lindomar é essa daí. O que acontece? Ora, as religiões são todas metáforas, são todas elas, né? São todas elas na medida em que um sujeito de uma determinada doutrina não se concilia com o de outra. Há divergências dessa natureza entre essas religiões. Essa é a maior prova da sua contradição. Essa contradição deixa claro uma coisa: a religião e o sistema de crença nas religiões tem que ser repensado. A liberdade religiosa tem que ser pensada. Ela tem que ser relativizada. Não há outra solução para ela. Como é que você soluciona um problema com o exclusivismo? Se você for um exclusivista, sim, você pensa no indivíduo tão somente, ou num grupo de indivíduos, num grupo pequeno de indivíduos a despeito do outro, e esse grupo pequeno pode cometer uma série de atrocidades e tornar-se a maioria, né? E constituir-se num novo tempo, né, de associação. Agora, ele não vai ser muito homogêneo, né? Vai ser possivelmente uma versão mesma do que nós fomos até agora, com nuances de sofisticação do seu tempo, nada mais. A roupagem apenas é que vai ser mudada, mas... E a mesma veste está aguardando a esquerda. Qualquer uma das duas que vencer vai ter o direito de calçar o cinturão e vestir o cinturão, não é? E proclamar-se, né? E com isso aí ganhar mais um ponto, né? Para os da competição pragmatista, né? Um ponto que seria mais uma confirmação de que ela realmente estava com razão, né? Porque a realidade assim desejou que fosse, né? Ou pelo menos ela referenda o que é certo ou errado, né? Olha que forma até cruel de legitimar a realidade, né? Agora vocês vejam bem, é por isso que no serguenismo não tem essa preocupação de legitimidade. Depois, a legitimidade tem que ser dada no início. É no início. Se você cumpre honestamente esse critério de legitimidade, você consegue estabelecer uma sociedade mais correta, né? Seja ela qual for. Ela pode ser uma sociedade individualista, ela pode ser uma sociedade coletivista, né?
as pessoas têm que saber que politicamente, quando elas forem perguntadas, né, eu dizia lá atrás, se alguém lhe perguntar qual é a sua posição partidária, você diga então que é essa fusão, né? É essa fusão. Se você for um coletivista. Agora, se você for um individualista, você assim deve responder, né? Você assim deve responder. É um direito seu. É um direito. E antes de ser um direito, todos nós desejamos, antes de sabermos o resultado dessas eleições, dessas apurações, que nós nos entendêssemos o máximo possível, porque há muita gente que não sabe o que realmente pensar, né? Mas, no entanto, pensa que a solução tem alguma coisa a ver. Elas não gostam muito de pensar em comunismo, foram, de certa forma, foram admoestadas, repreendidas, né, a pensar no comunismo. E, enfim, com todo respeito que eu tenho para esses termos aí no país, né, por tudo, inclusive, que ele significa, né, significou e ainda continua significando, mas a gente sorri às vezes com, já dito anteriormente, de desespero, né? Agora, vocês vejam bem, porque o exclusivismo ele pode ser um exclusivismo de família, de religião ou de região ou de nação, né? E de cor, pode ser um exclusivismo de cor. Olha, eu vou lutar só para aqueles que têm a mesma cor do que eu. Olha, eu vou devotar minha vida ao grupo de pessoas que, enfim, que tem uma religião diferente da minha, né, Lindomar? Então, o que eu faço? Ora, eu tenho que saber que essa é uma postura exclusivista. Eu estou excluindo os demais. Estou excluindo os demais. Eu fui incapaz de incluir os demais porque isso feriria meus princípios básicos. Eu não fui capaz de abrir mão deles, né? Nem mesmo em nome da razão. Agora, essa é uma liberdade. É uma liberdade. Agora, nós queremos e crer que... Eu sou levado a crer como um analista ignorante que sou, tá? Tomem dessa forma aí, se quiserem, sobre a visão cosmológica, né? Que, portanto, fosse mais conveniente dispensar, né? No momento de nos lançarmos para nós mesmos, né? Enfim, descobrir, nessa busca, né, de descobrir o que somos, o que queremos ser. Eu acho que se houver um referendo, né, pré-contratual objetivo, dentro das regras claras da TGJ, você consegue, em qualquer nível, você consegue uma transfiguração dos direitos da dogmática política, do direito político existente. Você consegue uma atuação, uma intervenção nele grandiosíssima, né? Que certamente vai trazer uma transformação, uma apuração, né? uma sofisticação nos meios de apuração das vontades humanas. Eu acho que quando isso for capaz, então a gente quer imaginar que a opinião, o desejo das pessoas pelo coletivismo vai ser maior do que o desejo pelo exclusivismo. Há muitas pessoas exclusivistas hoje que estão assim porque se comportam pela perspectiva do presente. É o que essa mulher está defendendo, é o objetivismo, né? Eu tenho que falar dela, porque um amigo outro dia me contou, olha, com todo amor essa filósofa, eu não a conheço, procurei ver algumas coisas aí dela, não gostei de nada do que ela falou, tá certo? Fiquei com muito, lamentando inclusive por ela, né? A sua
Mas ela cumpriu um importante papel. Ela foi uma pessoa excepcional. Para mim, ela tem todo o valor do mundo, todo o merecimento, porque ela propôs uma teoria geral, uma teoria que tivesse generalidade, que buscasse generalidade. A gente não tem visto isso. Nós falamos que talvez o House tenha feito isso, tentado fazer isso, mas ele também não consegue alcançar, abarcar toda a realidade. Bom, eu acho que com isso eu consigo concluir brilhantemente. Brilhantemente. Vamos até 45, nós temos mais 5. Os serguianos não vêm hoje? Vamos ver, eu acho que eles vêm sim. Vamos fazer uma conexão com os serguianos. E puxando a onda, transmitindo. Bom, então é isso. Eu até abaixei, que a gente fez a proposta lá de conversar com o nosso serguiano de grandeza maior, né? Todos os serguianos são grandes. Maior é só o nome da estrela de onde ele veio. Isso é uma questão de tamanho mesmo, biológico. Mas nesse planeta pequeno, aparentemente relativamente pequeno, né, posto perto de outros, ele é pequeno. Porém, é extremamente intrigante e encantador, à medida em que abriga uma alma que é grande demais para o planeta, né? O planeta quase não consegue comportar a sua presença, né? Agora, por isso ele é ocultado de todas as maneiras, né? Agora, é preciso descobrir esses universos, né? Então, o filme O Poço não me ajudou, me assustou um pouco. Não sei, me assustou. Fico com medo das pessoas interpretarem errado, né? Tá, aquilo ali é aquela realidade, aquela situação ali, tudo bem, é aquela, mas nós até chegarmos lá, a gente tem outros caminhos. Eu espero que a gente não chegue lá, né? Nós esperamos que a gente não chegue lá. O delegado Cunha, então, tá aí, nessa luta. O que a gente pode falar? Eu não poderia comentar aqui, não, mas o Emílio até falou umas coisas com ele lá. O Emílio falou uns negócios com ele lá, depois o Emílio falou que droga, falou, não, mas droga não é problema do Brasil, não, porque droga isso é os business, já tem no mundo inteiro, é negócio do mundo. Isso não é culpa do Brasil, não. Mas culpa é aquela culpa, né? Você está aí alienando essa obrigação a nível nacional, porque
A gente geralmente fala que a gente é particularmente ou pessoalmente é culpado pelo mundo da forma como ele está, da forma como ele é, né? Você imagina então um país. Qual, afinal de contas, é a culpa do Brasil para o mundo ser o que ele é? Eu acho que é uma culpa tremenda, Emílio. Não é por aí não. Mas veja bem, o que acontece? Não, a gente entende, os caras, eu acho que a gente entende, mas a gente sente falta de, enfim, de uma percepção mais ousada, né, mais óbvia, né? Eu preciso ter um pouquinho mais de coragem para dizer o óbvio, né? Para dizer o óbvio. O óbvio nunca é arriscado dizer o óbvio, pelo contrário, a gente se arrisca quando a gente diz coisas que são difíceis de provar, né? De demonstrar, né? Porque uma religião que tenta provar a existência dos seus deuses, né? Eu acho que ela tinha que dar mais provas aos homens e ela poderia dizer outras coisas do mundo. Hoje, né, depois de tanto tempo, essas religiões deveriam se transformar, né? Elas deveriam se transformar de forma honesta, né? Aceitando aquilo que ela é. As religiões foram tudo para nós até hoje. Elas foram tudo. Elas foram a grande protagonista da cultura humana. São as religiões. É assim que começou, que expandiu-se o mundo, né, com o feudalismo, com a igreja cristã, detendo 2/3, né, das terras cultiváveis da Europa do século XII, XIII, XIV. Né? Quer dizer, num período ali de onde você tem o final da Idade Média. Né? Salvo engano, tudo isso daí, viu? Vocês me perdoem se eu estiver errando em alguma conta aí, mas é o que eu falava da doutrina em Sérgios. Você usa as ferramentas, você não precisa de dominar isso tudo, porque isso aí tudo está gravado nos nossos meios de gravação de dados, né? Diversos. Então, é por isso que o capítulo sergiano, o texto de Sérgios tem um capítulo onde o Babileu, onde o Sorígel é levado a uma sala de dados. Então, essa questão da conservação dos dados, da história, sobretudo, desses seres, é algo muitíssimo preservado, é muitíssimo cuidado, é protegido, muitíssimo protegido. Né? Então, é isso que deve começar a ser construído também no nosso sistema. Uma biblioteca mundial, né, da história humana, né, onde se tenha uma base de dados enorme, né, diante de um empenho, de um esforço aí que é universal, né, e aí você cria um sistema de armazenamento de dados, né, fantástico, né, fantástico, e ele tem que ser catalogado de forma imparcial, né. Se você fosse catalogar agora a história do mundo, me diz aí, você ia colocar como alguém da direita ou como alguém da esquerda? Você sabe que se você colocar como alguém da direita e fizer a sua visão exclusiva, você está sendo injusto. Você está sendo injusto, porque se você está contando a sua história para alguém, você tem que ser parcial. Você não pode não pode pretender convencê-la, não, julgando que seus argumentos são legítimos. Outro dia, inclusive, esse filme aí, né, mostra pra gente uma parte, tem isso no Poço, né, essa coisa de convencer. O cara fala o seguinte, um suposto guru fala que antes de vencer é preciso convencer. Você viu que é perigoso essas sentenças? Você viu que esse convencer aí também, o problema que há em convencer uma pessoa é muito complicado. Então a gente gosta de pensar no seguinte, uma teoria individualista,
ela não pode prosperar, ela não pode convencer. Como é que vai convencer dentro de uma perspectiva serguiana? Tá bom? Pelo amor de Deus. Vamos extrapolar um pouquinho, vamos até 55 nesse áudio, tá bom? Por uma perspectiva serguiana, se você vai estabelecer uma coletividade, você tem que contar com todos. Contar com todos. Porque se eu sair vencedor lá na frente, se eu for exclusivista, escolher só a minha família, ou só as pessoas da mesma cor, eu corro um risco muito sério. Por quê? Primeiro que pode não se efetivar essa ascensão aí, essa sobrevivência de um grupo exclusivo em detrimento, a despeito dos demais. Agora, isso pressupõe, obviamente, o quê? Obviamente. E o filme tem até uma coisa com o óbvio, ele faz até uma provocação que parece meio serguiana. Isso aí é coisa do autor lá, da sensibilidade do cineasta, né? Mas ele diz o seguinte: esse óbvio é um pouco do óbvio serguiano, sim. Só que o óbvio dele aí não tá bom não pelo seguinte, tá bom pelo que ele é, que é uma metáfora. Agora, para a vida, não. Né? Pelo que ele tá perfeito, é uma metáfora. Né? É por isso que tem que ter cuidado com a metáfora. O que acontece? Você não pode pretender defender um individualismo. O individualismo é isso que o mundo viveu. O individualismo já está assim, você não tem que requerer, não. Ele já vive o individualismo. Porque a gente chama de individualismo, na verdade, é o exclusivismo. É individualismo no estrito senso, quando você pensa só em si mesmo. E esse tipo de pessoa não é nem tanto o problema do mundo, porque eles são independentes. Eles são independentes, eles vivem bem. São os homens da direita. Esse grupo aí da direita. Mas eles têm os seus pesadelos também, como a gente falou no início do vídeo aí, ó. Eles têm os mesmos pesadelos. Só que o que acontece? Essa turma é autônoma. Então ela percebe que as coisas estão postas dessa maneira. Há uma suposta predominância, né, uma permissão, há uma suposta permissão desse comportamento no mundo, né, desse comportamento individual, exclusivista, né, e individual estrito senso. Né? Agora, isso aí não foi perguntado, não perguntaram sobre isso. Ela não é culpada disso não, ué. Por que a gente vai culpar ela e querer privá-la de todos os seus bens? É claro que não, ué. Isso seria um contrassenso também. Não parece óbvio essa atitude, uma atitude correta e muito menos óbvia. Né? Agora, se você então respeita, você já está começando a entender a lógica do coletivismo, de qualidade, que não é aquele mero de quantidade. Isso é pela qualidade porque ele diz respeito à raça. Então, dentro do orbe terrestre, o serguiano decidiu, ele passou por tudo que os terráqueos passaram. Por isso que ele tem certo despudor em falar certas coisas. Ele já viveu tudo isso. Isso lhes fez muito mal, né? Mas eles venceram tudo isso. E eles assumiram finalmente as rédeas da sua própria evolução. Agora, vocês vejam bem, então, dentro dessa perspectiva, você vai sempre colocar essa lógica aí, porque você vê que de forma contrária, o mundo é inconciliável, ele é inconciliável, né? Ele é inconciliável. Então, ainda assim é preciso fazer o referendo correto, né? Ainda assim é preciso defender, é preciso fazer uma votação realmente real, verdadeira, justa, né? Honesta, onde realmente, né, a partir dos critérios corretos, nós vamos poder dizer que o ser humano é o verdadeiro regedor, né? O verdadeiro responsável, né? A raça humana é a verdadeira responsável pela sua própria constituição. Tá certo?
Então é isso aí. Salve, salve os serguianos. Fiquem com os seguidores. Curiosidade? Curiosidade do dia aí, ó. Vamos só para finalizar com a curiosidade. Vamos ficar pro próximo, viu? Nós vamos falar o porquê do título do livro, tá certo? Dessa grande obra que é Sérgios, o grande seminário, 2200, o grande seminário, tá certo? Nós vamos explicar isso daí. Abraço.